E agora nós vamos para mais uma aula, a terceira aula do módulo 6. Gente, nós estamos quase chegando ao fim, o fim de um grande recomeço, tá? Porque não existe fim para o autoconhecimento. Assim como eu falei, todo esse processo, o método Desperte, ele faz parte de algumas peças da sua vida, onde você vai encaixar e você já vai conseguir visualizar aquilo que você deseja. O encaixar é você se conhecer, é você mudar de atitude, porque de nada adianta tudo que você está escutando, se não tiver uma ação clara a respeito do que você precisa fazer, como que você vai ter uma mudança. Então, assim, tudo aquilo que nós colocarmos para você fazer, o fato de estar com um caderno, o fato de poder escrever um pouquinho sobre a sua vida, eu te convido a fazer o que tem que ser feito. Porque a ação, ela é necessária na nossa vida, como tudo. Não adianta eu ter uma faculdade e não agir em direção a ela. Não adianta eu ter tudo que eu tenho, o conhecimento, se eu não estiver passando aqui para vocês. Sabe por quê? Conhecimento, ele é importante para mim, mas chega um momento que a gente tem que passar para o outro, transbordar na vida do outro. E isso é uma coisa lógica. Existem pessoas que vivem uma obesidade de muitas situações, né? Inclusive de conhecimento. Tudo aquilo que eu sei, vamos passar. Se essa mentoria está sendo boa e importante para você, por que não indicar? Por que não passar para outra pessoa e dizer assim, olha, vai te trazer muita consciência, mas ela só vai ser interessante de ser indicada para alguém quando faz uma diferença na sua vida. E hoje nós vamos falar, nessa aula, construindo a pessoa que eu desejo ser. Em tudo que nós já vivenciamos aqui até esse módulo, imagine o quanto você já se olhou mais, já se percebeu mais e deve estar assim muito atento a muitas coisas. E isso é uma construção do seu eu. Essa vida onde nós estamos, onde nós fomos convidados, é um passeio com alguns percalços no meio do caminho, só que tudo é relacionado à forma que você olha para isso. É o olhar. Nós precisamos mudar o olhar em relação a situações difíceis. Existe um livro que chama Picos e Vales. Eu indico muito que você possa ler esse livro. E ele diz assim que a gente não pode se apaixonar pelo pico, porque eventualmente nós vamos estar no vale. Eventualmente nós vamos estar em momentos que não vai ser fácil. Só que quando nós estamos já nos nutrindo de coisas boas, trabalhando o nosso emocional, trabalhando a nossa vida por inteiro, nós vamos ser mais resistentes em momentos difíceis. E nós, quando estivermos no pico, nós vamos saber saborear, porque até momentos bons tem pessoas que não sabem aproveitar os momentos bons. E que momentos bons são esses? Quando eu olho em volta e que eu vejo que tudo está bem, que meus filhos estão bem, o meu trabalho, eu preciso comemorar, eu preciso ser grata com aquele momento. Eu não posso achar que só quando acontece algo muito extraordinário, né, digamos assim, aos olhos, nossa, tem que acontecer algo para eu ser feliz. Não, todos os dias nós temos que exercitar a nossa felicidade, o nosso olhar. E quem muda isso somos nós. E aquela palavra que diz assim como tu pensas, tu és, é o que nós já vimos. Quem é? Como que tudo que é fora, como que está a sua vida hoje? Tem relação com seus pensamentos. Então vamos voltar um pouquinho para nós. Vamos entender quem nós somos.
como que é a Simone? Eu falei um pouco na aula anterior sobre imaginação. A imaginação, gente, faz parte da nossa essência. Quando nós éramos crianças, nós imaginávamos amigos, nós imaginávamos uma casa, nós brincávamos de casinha, ou brigar como menino, ou tem algumas meninas que brigavam de luta, né? Muitas vezes não tinha ninguém ali, mas ela estava lutando com alguém na sua imaginação. Quantas vezes eu imaginei tendo uma loja de roupa, ou tendo uma farmácia, vendendo os remédios. Eu lembro que meu pai tinha uma caixinha de remédio e eu colocava um balcãozinho assim na porta do quarto e vendia os remédios. Colocava eles tudo arrumadinho e imaginava que eu estava vendendo remédio. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa é a minha essência. Quando eu chamo vocês a resgatar a imaginação, é para que você volte no verdadeiro eu. A verdadeira Simone. Quem é a Simone? O que ela gosta de verdade? A Simone está sendo aquela que o outro está dizendo para ela ser. Ela está vivendo como a sociedade. Isso nós já falamos lá atrás também. Quem sou eu quando eu estou sozinha? Quando eu digo sim, quando eu aceito alguns convites, quando eu digo sim para algumas situações, para alguns projetos, eu estou dizendo sim porque eu quero agradar o outro, ou estou dizendo sim porque verdadeiramente eu quero estar nisso? Comece a pensar, entenda que é um processo longo. Muitas vezes você vai ainda assim agradar o outro. Sabe para quê? Para se sentir amado. Porque a gente tem medo, sabe, de ser rejeitado. Então a gente está sempre disposto, disponível para as pessoas. E se você precisar, ou talvez você é uma pessoa fechada, onde você se fecha tanto que ninguém nem tem coragem de chegar perto de você para dizer assim, você pode me ajudar? E por que isso? Por que se fechar tanto? A gente só sai desse casulo e uma borboleta, para ela ter toda aquela beleza que a gente vê, ela sai do casulo. E sair do casulo, para esses dois tipos de personalidades, ela tem duas importâncias. Ela tem a importância no sentido assim, essa pessoa que está sempre disponível, dizendo muito sim quando ela diz não para ela tem que imaginar o seguinte, é sentir uma liberdade, é você se sentir livre quando você pode dizer não, quando verdadeiramente você quer dizer não. Isso eu construo quando eu sei quem eu sou. Eu não preciso fazer para me sentir amada. Mas sabe onde que nós vimos isso? Quando nós nos conectamos no espiritual. Porque eu não sou só um ser físico, eu tenho um espírito. Eu fui enviada para essa vida e eu preciso trabalhar esse espiritual. Quando eu entendo e quando eu compreendo isso, eu começo a entender que eu sou especial, que eu não preciso depender de migalhas e do amor do outro. Eu preciso viver com o outro. Mas se eu disser não, a pessoa, se ela não compreender, é porque não faz parte, é porque não faz sentido para a minha vida. E tudo é a forma que eu falo, tudo é a forma que eu exponho. A minha comunicação, ela tem que ser leve, mas ela só vai ser leve se você trabalhar isso, porque ela tem que ser verdadeira. Tudo que é muito verdadeiro, ela é uma sensação tão de liberdade. E é uma sensação de que o outro pode até ficar chateado, mas é que não vai pesar muito para você. Então busca essa liberdade, busca vivenciar isso. E isso é a sua identidade, é você investir, é você buscar quem realmente eu sou. Eu não preciso estar sendo o tempo inteiro para alguém, eu não preciso ficar... Não, eu preciso ser quem eu sou primeiro. E depois vai se tornando tão leve. Outra coisa importante que eu
que eu não quero deixar de falar, porque não tem só uma personalidade, né? Tem aquelas pessoas que se fecham muito. Qual o sentido de se fechar muito? Sabe de uma coisa? Às vezes a gente se fecha muito porque é como se nós colocasse uma casca e já ficasse ali em defesa. Eu já vou me fechar, porque se vir e não der certo, pelo menos eu já estou aqui e não me machuco. Se machucar faz parte da nossa vida. E o mais importante de tudo é quando a gente se fortalece, e a gente se fortalece na dor. A gente se fortalece naquilo que a gente passa e depois olha e fala, caramba, eu resisti. E é tão interessante quando nós começamos a buscar esse entendimento, quando eu busco, é como se nós estivéssemos trabalhando o nosso músculo de inteligência emocional, porque a inteligência emocional vai nos ajudar a lidar com essa situação. Então, quando o outro vir e começar a falar algo, ou enfim, alguma coisa que possa nos desagradar, nós vamos estar o quê? Fortalecidos, resistentes. É igual uma pessoa que não tem um músculo tão fortalecido, que quando ela bate rapidamente se quebra. Por quê? O músculo, ele protege uma estrutura óssea. Se eu não tenho uma musculatura firme, a hora que eu dou uma porrada, o que acontece? Eu posso me quebrar. Já quando eu fortaleço a minha inteligência emocional, e o que é inteligência emocional? É tudo isso que você está fazendo aqui. É você se compreender, é você olhar para você, entender quais são os seus limites, qual é o seu potencial, valorizar aquilo que você tem de melhor. Então, quando alguém for ali te criticar, quando alguém for falar algo, você vai estar firme. Na verdade, você nem vai se machucar, quem vai se machucar é quem bateu, porque vai falar, poxa, ou pode até inconsciente, mas o que aconteceu? Fulano tá tão de boa? Aconteceu tudo isso e ela tá lá firme? Porque existe uma mudança, e a mudança é de dentro para fora. Por isso que buscar, lembre-se que nós temos assim, é uma pirâmide, essa pirâmide ela tem o espiritual, o emocional e o físico. Gente, esses 3 pontos aqui, eles são de importância gigantesca para ter uma vida plena. Para que você se desperte para o melhor, os cuidados são esses 3. E eu quero deixar uma pergunta aqui para finalizar essa aula e esse módulo. O que você tem feito para melhorar nesses 3 pilares? Você não pode sair desse módulo, você não pode sair desse método Desperte, dessa mentoria, sem ter ações claras a respeito de um investimento com muito amor e carinho nesses 3 pilares, que é o emocional, o físico e o espiritual. Eu sei que nós falamos de tudo a respeito desses 3 ao longo do método. Você pode voltar às aulas, você pode assistir, você vai ver o quanto é real. Sempre está voltando, sempre está falando no espiritual, sempre está falando sobre o físico, que é sobre alimentação, sobre atividade física, e nós estamos falando da importância do espiritual. E eu vou falar que o que me trouxe até aqui e que me dá autoridade para mim estar aqui, levando um pouquinho de conhecimento a vocês, dando essa aula para que você se desperte para o seu melhor, foi exatamente investir nesses 3 pilares. Então é isso, não deixe de ter ações a respeito desses 3 pilares. Não saia dessa aula sem refletir sobre isso, para que a sua mudança seja de grande sucesso. E eu quero ter testemunho, depoimentos de tantas mudanças, de ciclos novos, de um desperte.